Eu sou Ana Paula, sou psicóloga clínica e judiciária, tenho experiência no atendimento clínico a crianças e adolescentes, em psicoterapia, e eu quero conversar um pouquinho sobre a saúde emocional das crianças e dos adolescentes nesses tempos, né, de pandemia. Eu queria começar dizendo do porquê dessa preocupação, né? Então, embora as crianças e os adolescentes não sejam a maior preocupação por conta do contágio, né, do dito novo coronavírus, existe toda uma preocupação por conta das consequências do isolamento e da ameaça também, né? Então, são fatores estressores. E por que preocupar nesse momento? Por que a gente deve se preocupar com as crianças e com os adolescentes? As consequências, né, já são previstas, as consequências em relação a transtornos emocionais. Fala-se, por exemplo, numa segunda onda, né, de uma pandemia, que seriam os transtornos emocionais em decorrência desse momento que nós estamos vivendo agora. As crianças e os adolescentes são, nesse sentido, a parte da população mais vulnerável, né? As consequências desse estresse podem ser os transtornos, e os transtornos podem gerar a incapacidade dos indivíduos no futuro, né? E até a morte. Então, é muito importante a gente se atentar a esses fatores, né? Seria muito importante, por exemplo, que os órgãos públicos já estivessem se organizando para oferecer no Sistema Único de Saúde um suporte maior para as pessoas em relação aos aspectos emocionais, porque nós já sabemos que essa demanda vai aumentar e que as consequências são muito sérias. Mas voltando às crianças e os adolescentes, o que a gente pode fazer, né, para prevenir esses transtornos, para minimizar as consequências desses fatores estressores? A gente pode agir diminuindo o estresse para a criança e para o adolescente, né? Então, o estresse, ele é um fator prevenível, é um fator em que a gente consegue atuar, né? De alguma forma, embora a gente não consiga estar totalmente saudável nesse momento, o máximo que a gente puder, adultos, estar equilibrado, em harmonia, o máximo que a gente puder se cuidar para poder cuidar das crianças e dos adolescentes. É muito importante cuidar das informações que chegam até as crianças, né? Fazer um filtro disso. É muito importante ter uma postura de acolhimento, uma observação atenta, porque o sofrimento da criança pode aparecer de uma maneira direta, ela pode dizer e chorar e dizer que está com medo e verbalizar toda essa angústia do momento, ou esse sofrimento pode aparecer de forma indireta, através de insônia, de irritabilidade. Então, o olhar do adulto, um olhar atento é, né, imprescindível nesse momento. Outra coisa que você pode fazer, né, é cuidar para que o ambiente seja o mais saudável, o mais positivo possível. Brigas e fatores de desarmonia no lar são fatores comprovadamente que predispõem essa criança aos transtornos emocionais. Então, seria um outro fator. Rotina, né? A rotina transmite segurança, não uma rotina com muita exigência, com muita dureza, com muita inflexibilidade, mas uma rotina que proporcione segurança. Cuidar da comunicação, explicar para a criança o que está acontecendo de uma maneira simples, de uma maneira que ela possa entender, de uma maneira concisa e sem transmitir para ela angústia, ansiedade e etc. Né? Demonstração de afeto é muito bem-vindo, é muito importante. A participação na vida, na atividade da criança. Então, embora vocês estejam no mesmo ambiente, né, na mesma casa, isso não garante que você esteja participando
da vida da criança. É muito importante você ter uma conexão com os interesses dela, é muito importante que você perceba e participe das atividades que ela está fazendo. Algumas crianças têm aulas online, trazem as tarefas da escola, a participação da família com tranquilidade e de uma maneira lúdica vai ajudar bastante. Preservar o tempo da brincadeira. A criança que brinca é uma criança saudável, ela tem um sistema imune dela, psíquico, fortalecido. Então a brincadeira variada, livre, é muito bem-vinda agora. O máximo possível de socialização também. Dentro dos recursos que nós temos, poder manter o contato da criança com os amigos, com os professores, com os familiares que estão precisando ficar mais distantes agora. Isso também vai ajudar bastante, né? E se você notar alguma mudança de comportamento, algum desses sinais de sofrimento, consulta um profissional. É possível fazer isso de uma maneira online, tanto o médico pode fazer uma consulta por telefone ou por ferramentas de videochamada, o psicólogo está autorizado também a te orientar para não deixar que isso se transforme numa doença. Então são as dicas, as orientações dos profissionais nesse momento. E eu gostaria de aproveitar a sua atenção para te pedir também que você fique atento com outras crianças, que não só com os seus filhos, né? A gente precisa cuidar das crianças, a gente precisa cuidar dos próximos anos, das próximas décadas, né? E toda criança tem o direito de ser respeitada, tem o direito de ter sua integridade física e emocional preservada. Então, é nosso dever também cuidar de outras crianças que não são os nossos filhos. E se a gente souber, se a gente vê uma situação que uma criança está sendo vítima de violência de alguma ordem, a gente precisa fazer uma denúncia aos órgãos competentes. Esse é um momento em que estamos todos muito preocupados com a violência em relação às crianças e os adolescentes. A violência física, a violência psicológica e inclusive violências de ordem mais de abuso, né? De abuso sexual e etc. Então, fiquem atentos, se cuidem, se amem, vamos fortalecer a nossa imunidade através dos laços afetivos, né? Vamos nos cuidar, porque tudo isso vai passar, nós vamos ficar muito bem e vamos aprender. Vamos focar as nossas experiências e conversar com as crianças naquilo que tem de bom, naquilo que a gente está podendo perceber, crescer e aproveitar. E a gente pode também, para finalizar, aprender muito com elas. Aprender com as crianças e os adolescentes que se eles estão melhores, se eles não estão muito frágeis, eles podem ensinar pra gente a se adaptar, ensinar pra gente uma flexibilidade que o adulto às vezes tem mais dificuldade que a criança. Então, como sempre, o ser humano cresce através das trocas. Vamos todos crescer e trocar bastante. Fica aqui o meu beijo carinhoso. Na medida do possível, vamos conversando e trocando experiências, trocando afetos e às vezes até trocando preocupações, né? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.